Milionário debocha de homem simples dizendo que seu cavalo era indomável. O homem chegou calado, mas bastou um passo no curral para ele ser ridicularizado diante de todos. O que ninguém imaginava é que aquele homem simples seria o único capaz de calar o dono da fazenda. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que quem carrega humildade nunca precisa levantar a voz para ser respeitado. O sol batia firme sobre a fazenda Monte Bravo. Lá dentro, tudo parecia girar em torno de uma coisa só: o novo cavalo que o dono fazia questão de exibir como troféu. Um animal alto, de musculatura saltada, olhar indomável e temperamento difícil. Seu nome era Falcão. E segundo o próprio dono da fazenda, o milionário Agenor Paz, ninguém havia conseguido montá-lo até aquele dia. Naquela manhã de sábado, Agenor promoveu um pequeno evento informal entre amigos e funcionários. O motivo? Mostrar mais uma vez por que se considerava o melhor em tudo que envolvia cavalos, dinheiro e poder. O curral central estava cheio de curiosos. Havia gente da cidade vizinha, peões de outras fazendas, criadores e até uns influenciadores convidados por puro capricho. Agenor, de chapéu limpo, camisa engomada e sorriso largo, estava no meio do círculo, encostado na cerca, observando o cavalo bufar e girar dentro do espaço com ares de fera. Começou a falar alto para que todos ouvissem. Esse aí não é para qualquer um. Já derrubou 3 dos meus homens. Um saiu com o braço engessado. O outro até hoje manca. Risos. Mas se alguém aqui for macho o suficiente para tentar, tá liberado. Provocou, olhando em volta como quem desafia. Ninguém se mexeu. Alguns riram, outros evitaram contato visual. Todos sabiam que aquele cavalo era bravo de verdade. Não era conversa de vaqueiro. O bicho tinha fama de indomável. Foi então que, perto do galpão de ração, um homem caminhou em silêncio. Passos lentos, bota suja de barro, camisa gasta. Ninguém tinha prestado atenção nele até aquele momento. Parecia ser mais um entre tantos ajudantes da fazenda. Carregava uma expressão tranquila, daquelas que não anunciam nada, nem fraqueza, nem coragem. Se aproximou devagar, parou fora do curral e falou: "Posso tentar?" Agenor olhou, franziu a testa, fez que não reconhecia. "E você é quem mesmo?" "Silvério. Já trabalhei aqui há alguns anos, só de passagem hoje." O milionário sorriu com desdém. "Ah, Silvério, me lembro. Era aquele que falava mais com os bichos do que com a gente, né?" Mais risadas. "Você quer montar o Falcão?" "Quero tentar." Agenor ergueu as sobrancelhas, deu um riso curto e se virou para o público. "O Silvério aqui quer se despedir com estilo. Alguém avisa para ele assinar o plano de saúde antes?" Explosão de gargalhadas. Até o peão que segurava a corda do portão teve que virar de lado para rir. Silvério não respondeu, só aguardava. Agenor, ainda debochado, balançou a cabeça e deu um tapinha no ombro de um dos convidados. "Vai ser bonito de ver", e fez um gesto com a mão, autorizando a entrada. "Abre o portão aí!" O peão obedeceu. O portão rangeu. O cavalo bufou alto, sentindo a presença do novo homem. Silvério entrou sem pressa, mantendo uma distância segura, mas com o olhar atento. O clima mudou. O riso deu lugar ao silêncio curioso. Agenor ainda tentou manter o tom de superioridade. 2 segundos, pessoal. É tudo que eu dou para esse show acabar." Silvério continuou andando. Não tirava os olhos do cavalo. Não apressava o passo. Falava algo, mas ninguém ouvia. Era como se sussurrasse. O cavalo girava, batia os cascos, mas não avançava. Aos poucos, os sons do curral foram se misturando ao som da respiração contida da plateia. E o desafio começava, não na força, mas no silêncio. Agenor continuava junto à cerca, braços cruzados, sorriso vitorioso colado no rosto. Para ele, aquilo era só mais um número de circo prestes a fracassar. O tipo de momento que alimentava seu ego.
Alguém grava isso aí, murmurou para um dos rapazes ao lado. Vai ser bom demais ver esse sujeito voando longe. A plateia também parecia esperar por um tropeço. Era o que sempre acontecia. Quem ousava entrar ali com aquele cavalo saía machucado, no corpo ou no orgulho. Silvério seguia no centro do curral, não fazia movimentos bruscos, não erguia a voz. Parou a uma distância segura e ficou ali, olhando. Falcão se agitou, bufou forte, raspou o casco no chão como quem avisa, mais um passo e eu te derrubo. Mas Silvério não recuou, tampouco avançou, só falava baixo. Parecia conversar com o animal, mas era como se estivesse lembrando de algo antigo. Um idioma que só os dois entendiam. O público murmurava. O silêncio de Silvério incomodava mais do que se ele tivesse gritado. Agenor perdeu a paciência. Vai montar ou vai rezar? Gritou rindo alto. Silvério não respondeu. Deu um passo à frente. O cavalo estalou os cascos e recuou. Todos acharam que ele ia disparar contra o homem, mas não. Ele apenas observava, e pela primeira vez, não parecia nervoso. Silvério ergueu a mão com calma e apontou os dedos para o focinho do animal. Não para tocar, mas para sentir. Era como se estivesse medindo a distância exata entre a confiança e o medo. Agenor olhou em volta desconfiado. Tá fazendo mágica agora? Mais risos. Alguém gritou, vai virar encantador de cavalo agora? Silvério se aproximou mais. O cavalo não recuou. Pelo contrário, deu um passo tímido à frente. Foi nesse momento que os risos diminuíram. Os celulares que antes filmavam com intenção de piada, começaram a filmar com curiosidade real. Silvério estendeu a mão devagar. O cavalo cheirou seus dedos. Encostou o focinho com leveza. Silvério passou a mão pela lateral da cabeça do animal, depois pelo pescoço. Tudo sem pressa, sem sela, sem laço, sem voz alta. Ele tá hipnotizando o bicho, sussurrou alguém na cerca. Agenor mordeu o canto da boca. Agora os braços estavam mais apertados contra o peito. A segurança no olhar dava lugar ao incômodo. Silvério, então, olhou em volta. Viu a corda da cerca. Pegou uma. Jogou suavemente sobre o dorso do cavalo. Nenhuma reação. O silêncio era absoluto. Ele caminhou para o lado, posicionou a mão sobre o corpo do animal e subiu. Ninguém acreditou no que viu. Nenhum coice, nenhum salto, nenhuma briga. Apenas um homem simples, montando um cavalo tido como indomável e ficando lá, sentado, firme, sem chicote, sem ordem, sem fazer força. Agenor arregalou os olhos. Alguém prendeu a respiração. Outros aplaudiram, mas a maioria só se calou. Porque naquele curral, quem mais falou foi quem menos fez. Silvério, montado no cavalo que todos chamavam de indomável, permaneceu imóvel por alguns segundos. A cena parecia desacelerar o tempo dentro do curral. O animal, que até então era puro fogo, agora andava devagar, cabeça baixa, passos suaves. A plateia, muda, acompanhava com os olhos arregalados, o mesmo silêncio que antecede o estrondo, mas que naquele caso foi a própria explosão. Silvério puxou levemente a corda. Falcão deu meia volta e começou a andar pelo espaço, tranquilo. Não havia resistência nem tensão. Era como se o animal tivesse reconhecido algo, não no homem, mas no modo como ele o tratou. Lá fora, Agenor assistia tudo sem conseguir esconder a perplexidade. As mãos que antes batiam palmas de deboche agora estavam paradas. Os sorrisos falsos sumiram e o centro das atenções havia mudado de dono. Mas como? Sussurrou alguém. Esse cavalo nunca fez isso, disse outro. Silvério não olhava para ninguém. Estava focado no cavalo. E o cavalo, nele. 2 voltas depois, ele puxou a corda suavemente e o cavalo parou. Desceu com calma.
Passou a mão no pescoço do animal uma última vez, e então se virou para sair. O portão se abriu. Ele passou. O público se afastou instintivamente, não como quem teme, mas como quem respeita. Do lado de fora, Agenor continuava parado. O rosto agora era o retrato do silêncio engolido. Silvério caminhou até ele. O cavalo não é bravo, seu Agenor. Ele só estava gritando do jeito dele. Agenor não respondeu. Silvério ajeitou o chapéu, deu um leve aceno com a cabeça e virou-se para ir embora. Foi nesse momento que uma voz se levantou do meio da roda. Ei, esse aí não é o Silvério do Aras dos Palmares? Todos olharam. É ele mesmo, o melhor domador que já passou por essas bandas. Achei que ele tinha parado de montar depois do acidente. Parou, mas nunca esqueceu. Agenor olhou em volta perdido. Ninguém mais prestava atenção nele. Toda a minha admiração estava voltada para o homem que ele humilhou e que agora andava em direção ao portão de saída com a dignidade de quem não precisou dizer "eu te disse". O cavalo, ainda dentro do curral, relinchou baixo, como quem sente falta, como quem reconhece, e o que antes era plateia, agora era testemunha, do tipo de virada que não se grita, se vive. Silvério já estava quase no portão da saída quando um dos convidados correu atrás dele. Ei, senhor, por favor, disse o rapaz ofegante. O senhor é mesmo o Silvério? Aquele domador do Harás dos Palmares? Silvério parou, olhou para ele com calma. Já fui. Hoje sou só Silvério. O rapaz abriu um sorriso de espanto e respeito ao mesmo tempo. Meu pai falava do senhor. Disse que o senhor era o único que não precisava usar espora, que domava no olho, no jeito. Eu não tinha certeza se era o senhor, mas depois do que eu vi hoje... Aos poucos outros se aproximaram. Foi ele sim, comentou uma mulher mais velha. Quando eu era menina, meu avô levou a gente para ver uma doma sua em Feira Nova. Nunca esqueci. Silvério sorriu de canto, como quem reconhece memórias antigas. Faz tempo disso tudo, disse ele. Lá de trás, Teresa, uma antiga cozinheira da fazenda, apareceu no meio da roda, segurando o avental. Ela olhou Agenor de longe e então olhou para Silvério. Você ainda lembra da nossa sopa de abóbora? Lembro, respondeu ele. E do seu pão de queijo também. Ela riu. Depois ficou séria. Você não merecia ser tratado daquele jeito. Silvério baixou os olhos, mas não como quem se envergonha. Era mais como quem aceita a dor sem precisar escondê-la. Não foi a primeira vez, e não deve ser a última, disse ele. Mas foi a última aqui, retrucou Teresa, olhando na direção de Agenor. O milionário permanecia de braços cruzados, cercado por um vazio que crescia à sua volta. Os amigos que antes riam com ele, agora murmuravam entre si, olhando para Silvério como quem assiste a um filme virar do avesso. Um dos peões da fazenda mais novo se aproximou com um olhar tímido. Seu Silvério, se o senhor ainda ensinasse, eu queria aprender. Nunca vi ninguém fazer o que o senhor fez ali. Silvério colocou a mão no ombro do rapaz. Não é técnica, filho. É tempo, é escuta, é olhar. Agenor, incomodado, finalmente quebrou o silêncio. Bom, parece que hoje o show foi seu, Silvério. Parabéns aí. Mas olha, o cavalo estava mais calmo mesmo. Deve ter sido isso. Alguns fizeram que não ouviram. Outros desviaram o olhar. Silvério se virou devagar. Seu Agenor, o senhor não precisa explicar. Não, eu só quis dizer que... O senhor riu de mim, interrompeu. Na frente de todos. Disse que eu ia cair. Disse que eu nem devia tentar. Ah, mas isso é brincadeira de fazenda, né? Brincadeira é quando todo mundo ri. Quando só um é motivo, é desrespeito. Agenor engoliu seco. Silvério continuou. E eu não vim aqui para domar cavalo. Vim deixar um remédio com a moça da cozinha. Só parei porque ouvi o senhor se gabando demais. E às vezes, quem fala muito, esquece de escutar o que o silêncio ensina. Ele fez menção de ir embora. Agenor tentou salvar a pose.
Olha, se quiser voltar a trabalhar aqui, é só dizer. Com o que você sabe, pode até ser instrutor. Silvério parou mais uma vez. Olhou nos olhos dele. Não, eu não monto mais para quem debocha. Eu monto para quem respeita, e hoje já fiz mais do que devia. A multidão, sem um comando, começou a aplaudir. Não com euforia, mas com reverência. Agenor não disse mais nada. Silvério virou as costas. Foi embora como chegou, sem prometer, sem gritar, mas deixando um rastro que ninguém ali conseguiria apagar. Silvério se afastou do curral com passos firmes, não acelerados nem lentos, só do tipo que não deve mais nada a ninguém. Quem ficou para trás ainda sentia o eco do que havia acontecido. Não era só o silêncio de Agenor, era o tipo de silêncio que grita por dentro, mesmo quando a boca se fecha. Teresa, a cozinheira, cruzou os braços e observou o dono da fazenda, parado feito estátua no meio do pátio. Um homem acostumado a ser aplaudido, mas que, naquele dia, teve que assistir ao aplauso ir para outro. Um funcionário novo, que mal conhecia Silvério, virou-se para Teresa. Ele sempre foi assim? Ela sorriu. Silvério nunca precisou provar nada. Mas sempre que tentaram diminuí-lo, ele mostrou quem era, sem levantar a voz. Aos poucos, as pessoas foram se dispersando, mas o comentário estava em todo canto. Você viu aquilo? Parece até que o cavalo conhecia ele. O Agenor ficou sem chão. Agenor, sentado agora num tamborete perto do estábulo, encarava o nada. A arrogância que o vestia já não parecia tão confortável. No fim da tarde, o cavalo ainda estava no curral, quieto, como se sentisse falta da presença de Silvério. Um peão se aproximou com receio. O animal, que sempre reagia com estresse, se afastou, mas sem agressividade. Mudou até o jeito do bicho, murmurou o rapaz. No dia seguinte, Agenor convocou uma reunião com a equipe. Tentou reverter o estrago, falou em lições, humildade, reconhecimento de talentos, mas o tom não era mais o mesmo. O respeito que se compra com dinheiro desmancha diante de uma verdade que ninguém pode ignorar. Ele ainda tentou entrar em contato com Silvério por telefone, mandou recado. Silvério agradeceu, mas não retornou. Disse apenas, o que eu tinha para ensinar, já ensinei. O resto é com quem ouviu. Semanas depois, um pequeno jornal da região publicou uma matéria com o título O Homem que Domou Sem Gritar. Na matéria, fotos do evento e um texto assinado por um jornalista local descreviam o que havia acontecido naquela manhã. A frase final dizia: alguns homens domam cavalos, outros domam o orgulho dos homens que nunca aprenderam a escutar. Agenor continuou dono da fazenda, mas algo nele mudou. Os discursos diminuíram, as risadas forçadas sumiram, e os convites para ver o show com o cavalo nunca mais foram feitos. Falcão, o cavalo, nunca mais aceitou ninguém montado, exceto Silvério, que nunca mais voltou, mas o nome dele ficou, na boca do povo, no respeito de quem viu, e na consciência de quem achava que dinheiro comprava tudo. E foi assim que um homem simples, sem levantar a voz, deu a maior lição da vida de um milionário. Porque domar um cavalo exige coragem, mas domar o próprio ego exige caráter. Tem gente que precisa gritar para se impor, e tem gente que só precisa de silêncio para ensinar tudo que o outro nunca aprendeu. Se você gostou dessa história, curte e compartilha com quem precisa refletir. Deixa aqui nos comentários de qual lugar você está assistindo esse vídeo e conta pra gente o que você achou dessa história. E se inscreve no canal, porque aqui, cada história vale mais que 1 milhão de palavras. Até a próxima!